Olá, estamos nós aqui agora na 16ª aula do curso Jesus, a Igreja, o Espírito Santo. Estamos aí essa aula é o capítulo 17 do nosso e-book, né? E a gente está entrando agora nos últimos discursos de Jesus, tá? Vou fazer uma breve recapitulação, né, para esquentar aí os tamborins. Lembrando que quando Jesus veio, o povo ele estava muito mal orientado pelos escribas e fariseus, né? Os escribas e fariseus eram escravos aí da tradição, né? Viviam ministrando basicamente tradições, né? E Jesus veio, uma das suas primeiras mensagens, ou seu primeiro discurso, um pouco mais longo, foi em cima do Sermão do Monte, né? Quando ele então faz um contraste, ele começa a apresentar qual é o perfil do cidadão do reino de Deus, né? Como deve ser o homem, a mulher de Deus, o perfil de caráter, né? De temperamento, de postura, e é um sermão longo, né? E ele começa a contrastar muito a justiça interior da justiça exterior, a justiça do coração, da justiça das regras, né? Do cumprimento, entre aspas, da lei, né? A justiça da letra contra a justiça do espírito. Então ele vai e começa a bater de frente, até o momento, bater de frente com o ensinamento da época, que obviamente era ministrado por escribas e fariseus, até o momento que ele rasga o verbo, né? E fala, olha, se a vossa justiça não superar em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então ali ele mostra, ele fala claramente, escribas e fariseus não estão entrando no reino. Eles não vão entrar, né? E mais à frente, quando chegando já na época da oficialização da rejeição lá em Jerusalém, né? Ele vira e fala para os escribas e fariseus, né? Hipócritas, né? São como sepulcros caiados, né? Lindos por fora e podres por dentro, né? Como escapareis da condenação do inferno? Que Jesus mostra, eu não encontro o caminho de salvação para vocês. A gente está aqui falando, né, ministrando, fazendo sinais, milagres, mas não tem o caminho, né? E vocês que deveriam ser aqueles que me receberiam, vocês estão me rejeitando. Então, o Sermão da Montanha, ele é vamos dizer, uma planificação da palavra, né? A palavra estava toda errada, estava sendo ministrada sem o fundamento, né, principal, né, sem as bases fundamentais do reino de Deus, e Jesus veio lá e mostrou, olha, não é nada disso. O homem de Deus é assim, não é? Fala das bem-aventuranças, né, que apresenta as características, né, de um cidadão do reino de Deus, de um homem de Deus ou uma mulher de Deus. E depois ele segue detalhando isso daí, né? Vai falando sobre o jejum, né? Fala sobre dar esmolas, fala sobre orar, né? E vai botando as coisas nos seus eixos. Então essa foi a chegada, né? E Jesus, na sua chegada, quer dizer, antes até do Sermão da Montanha, ele começa a ministrar palavras mais básicas e fazendo muitos sinais e prodígios, né? Muitos milagres, com o objetivo de que ele tinha que demonstrar que ele era o rei que estava sendo esperado, né? Ele era o Cristo que estava sendo aguardado. Então isso era a base da mensagem, aquele início. Quando ele chega nesse ponto de bater de frente com os escribas e fariseus, aí começa um problema. Os escribas e fariseus começam a rejeitar Jesus, né? Começam a planejar contra, começam a querer destruir o trabalho, e essa coisa vai se acirrando até que eles começam a planejar a morte de Jesus, né?
Então, o Sermão da Montanha é aquele primeiro discurso, né? Até o momento em que os escribas e fariseus, vendo Jesus fazer libertações e milagres e tal, eles viram e falam: olha, pelo espírito de Beelzebu que ele faz essas coisas. E nesse momento Jesus fala: olha, vocês já blasfemaram contra o Pai, já blasfemaram contra o Filho, isso daí poderia ser perdoado, tudo mais. A blasfêmia contra o Espírito Santo agora não tem mais jeito, né? Vocês rejeitaram plenamente a divindade, né? A pessoa de Deus, então agora não tem mais jeito. E a partir daí, isso foi em Mateus 12, Mateus 13, Jesus começa a falar por parábolas. E a gente viu que os discípulos estranham, né? Por que você está falando por parábolas? Né? E Jesus vai e fala: é para que eles ouçam, né? E não entendam, para que eles vejam e não enxerguem, para que se cumpra a palavra do profeta, né? Que falou essas coisas. E por que você está falando assim? Porque eles de má vontade ouviram, fecharam seus corações, né? Não querem saber das coisas de Deus, então fechamos agora o coração deles também. Quer dizer, a partir de agora não há mais espaço para o arrependimento, tá? E consertar as coisas, voltar atrás. Então a gente também entende por vários outros versículos, que chega algum momento que determinadas vidas estão vivos, mas o juízo já foi determinado sobre aquela vida. E ela só continua vivendo para cumprir determinados propósitos, mas não há mais expectativa. A mesma coisa quando Deus manda Josué entrar em determinadas cidades, em determinadas regiões, ele fala: olha, para matar todo mundo. Né? Não, vocês vão lá, vencem a guerra e aí vão falar do Deus invisível. Não. Ele falou: esses daí já estão debaixo de juízo. Né? Não é para deixar nem os velhos e crianças e mulheres vivos. Né? Os animais devem ser mortos. O nível de contaminação e de coisa já é muito grande. Então vocês se corromperiam. Não é nem para habitar nas casas bonitas que eles têm, é para derrubar tudo. Entendeu? Já é juízo sobre essa nação. Então, nesse momento, Jesus determinou, obviamente, alinhado com o Pai e com o Espírito Santo, né, que, olha, não vai ser com Israel. Israel não está pronto, eles nos rejeitaram. E aí ele começou a ministrar por parábolas, falando do quê? Dos mistérios do reino dos céus. Então, o evangelho que ele vinha pregando até então era mais caracteristicamente o evangelho do reino. O reino de Deus é chegado a vós. Né? João Batista, né? O reino de Deus está próximo, arrependei-vos, né? Preparai-vos. E desse momento em diante, Jesus para de pregar esse evangelho do reino e começa a pregar mais começa a ministrar sobre o mistério do reino dos céus, né? Que mistério era esse? Em que Israel ia rejeitar, né, a vinda do ungido, e Deus ia dar sequência no ministério, né? Não ia implantar o reino nesse momento, ia dar sequência no ministério através de um corpo chamado igreja, o corpo de Cristo, né? Então, homens e mulheres que foram recebendo a mensagem de salvação em Jesus, aceitando essa mensagem, porque qual era a mensagem? O reino de Deus está próximo, mas Jesus ia morrer pelos pecados. Daniel lá no Antigo Testamento profetizou: olha, o rei virá, vai acontecer isso, mas o ungido será morto. Já não haverá espaço para ele, né? Aí depois ele fala dos 7 anos que estariam faltando para a redenção dos judeus,
seria um período de tribulação, um período de juízo sobre a terra, um juízo sobre Israel, né, para a restauração da nação e ia assumir o reino, né? Então, ao final dos 7 anos, Jesus voltaria e implantaria o reino, né, com os judeus, para que aí as nações fossem evangelizadas através dos judeus. Bom, isso não pôde acontecer, né? Por quê? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. E os judeus não seguiram nessa ordem como nação, né? Os 12 apóstolos são 12 judeus, tá? Inclusive o apóstolo Paulo, que veio depois, né? Mas, como nação, houve essa rejeição, né? Então, a rejeição como nação, que a gente vai ver um pouquinho hoje também, mas quando Jesus vai para Jerusalém, ele entra em Jerusalém, quer dizer, ele já sabia que estava rejeitado, mas ali era a oficialização, ele não ia deixar de cumprir a promessa. Então ele entra em Jerusalém montado numa jumenta, descendo o Monte das Oliveiras, cumprindo inúmeras profecias, vindo na data, né, predestinada pelas profecias das 70 semanas de Daniel, né, vindo na forma exata, né, de várias profecias, de vários profetas, né, um filho de Davi, nascido da linhagem de Davi, né, preparado para este dia, na data contada, e o povo clamando aquilo que também foi profetizado, né? Hosana ao que vem em nome do Senhor, né? Hosana nas alturas, e começaram a clamá-lo como se fosse um rei, receberam ele como se fosse um rei. E os escribas rejeitaram Jesus, quando falaram de novo para ele: olha, você não está ouvindo o que eles estão dizendo? Manda eles se calarem. E Jesus vai e diz: olha, se eles se calarem, até as pedras clamarão, dizendo: esse é o dia do ungido entrar em Jerusalém, é o rei prometido está entrando em Jerusalém, na data exata, montado numa jumenta, cumprindo aquilo que foi prometido, mas vocês não creem, vocês não enxergam, né? E quando Jesus sai de Jerusalém na sequência, ele sai com uma frase, né? Eu só voltarei aqui quando clamarem bendito que vem em nome do Senhor. Tá? Então, esse segundo discurso fundamental de Jesus, que são as parábolas do mistério do reino de Deus, do reino dos céus, né? São parábolas que estão falando sobre a igreja, a história da igreja, a evolução da igreja, né? Toda essa mensagem mostrando que teria também a igreja ia perder sua identidade, né? Ia se tornar uma árvore, falando das aves do céu vindo fazer seus ninhos nos galhos dessa árvore, né? Então a árvore é uma distorção, né? É uma perda de identidade, é uma mudança de caráter da igreja de Jesus Cristo. Então ele profetizou essa história da igreja. E a gente viu ali algumas similaridades, né, dessas parábolas com as 7 cartas para as 7 igrejas do Apocalipse, que também narram a história da igreja evolutiva, embora cada uma dessas cartas, como cada uma dessas parábolas, é útil, edificante, exortativa e curadora para qualquer crente em qualquer época do mundo, para qualquer igreja em qualquer lugar deste mundo, em qualquer época, né, da história humana. Tá? Ok, houve essa rejeição, né? E agora vem o terceiro grande discurso de Jesus, né? Eu não vou repetir algumas coisas aqui que eu já falei na aula passada, né, sobre os judeus pediram um sinal e Jesus disse: olha, o único sinal para essa geração, fora todos os milagres que ele fez, né, o único sinal para essa geração será o sinal de Jonas.
Eu vou ficar 3 dias na barriga do peixe e vou ressuscitar, né? Eu vou voltar. Então ele dá essa mensagem. Tá? Aqui no final da página 90 a gente tem a oração de Jonas, né? Mas nós vamos seguir agora direto lá para o terceiro discurso de Jesus Cristo, no meio, um pouco abaixo do meio da página 91 do nosso e-book. Tá? Esse é o maior discurso de Jesus sobre o reino. Estamos falando de Mateus 24 e Mateus 25, mas principalmente aqui Mateus 24, tá? Ele faz um resumo de como será a sua volta para Israel, sua volta para a terra. Como será, como serão esses dias que antecederão a sua volta, tá? Na realidade, esse período, essa fala toda aqui de Mateus, ela está se referindo, a gente vai ver várias passagens muito claras sobre isso, ela está se referindo ao período da grande tribulação. E ele fala sobre e chama de grande tribulação. Tá? Então, o discurso de Jesus em Mateus 24 é um discurso informando sobre a grande tribulação. Quer dizer, ele botou ordem na palavra, mostrou que os escribas e fariseus estavam fora do caminho, mostrou qual era o caminho, né? Depois ele acaba sofrendo essa rejeição. Após a rejeição, ele começa a ministrar sobre o mistério do reino dos céus e começa a falar em parábolas. Até então ele queria que todos entendessem, recebessem, né? De repente ele fala, não, eles não vão mais receber, né? O coração deles agora se fechou para nós fechamos o coração deles. Então eles vão viver esse momento, vão ter esse tempo, mas eles não vão se converter, né? E então, dentro desse parâmetro, a gente parte para o terceiro discurso, que é o quê? Lembra, Jesus veio pregando o evangelho do reino, o reino de Deus é chegado. Aí desviou, ok, vou falar sobre a igreja, né? Mistério do reino dos céus, a única coisa que não era revelada, o que ia acontecer nesse tempo estranho, né? Entre a quarta festa de Israel e a quinta festa, né? O que ia acontecer durante esse período. Então, esse era um mistério. E o que vinha depois? O que vem depois é Mateus 24, é a tribulação e a grande tribulação, né? E essa é a história, né, que Jesus vai narrar aqui que vai acontecer no período da grande tribulação. Mateus 24 e 25, ele tem uma relação radicalmente íntima com Apocalipse de 6 a 19, que basicamente está falando dos 7 anos da tribulação. Quer dizer, a relação é completa, né, entre esses textos, né? Estão falando do mesmo período, estão falando coisas similares. Obviamente o Apocalipse tem mais detalhes e Mateus 24, 25 tem mais, vamos dizer, clareza de palavras, assim, sem grandes mistérios, sem grandes figuras, né? Embora as figuras do Apocalipse já foram todas reveladas no Antigo Testamento. Tá? Para ler o Apocalipse é preciso conhecer bem o Antigo Testamento para entender as suas figuras. Senão você vai ter interpretações à la vonté, e esse à la vonté, né? À la vontade do homem, né? Você mistura um monte de besteira com outras besteiras, faz um salame completo e se perde, né? Então a gente se encontra com a palavra, na palavra. Tá? Então, nessa mensagem, quer dizer, ela vem antecipada, não é, por uma palavra de Mateus 23, que eu coloquei aqui no final do capítulo.
Tá? Mateus 23, 36. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Olha a palavra. Quantas vezes? Quer dizer, Deus dizendo, eu me coloquei como uma galinha protegendo seus pintinhos debaixo das suas asas, para reunir vocês comigo e no caminho certo, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eu acho que esse versículo aqui, ele tem uma clareza assim absurda, tá? Olha, Jesus está dizendo que Israel o rejeitou. E mais uma vez, ele, como galinha, queria reunir os seus pintinhos. Jerusalém, vocês que matam os profetas e matam todos que forem enviados. Mataram também o filho, conforme aquela parábola, né, que Jesus, nesse tempo aqui, já havia contado, né, de que o servo... o dono da terra enviou os seus servos lá, eles mataram os seus servos, até que ele enviou o seu filho, e eles mataram o seu filho também. Quer dizer, ele já estava profetizando o que ia ser feito com aqueles que eram responsáveis pelo campo, né? Lembrando que o campo é o mundo, né? E aqueles que ficaram de evangelizar o mundo, que era a nação de Israel. Tá? Então ele diz assim, de nenhum modo me vereis até que digam. Então, a partir deste momento, o Senhor se cala para a nação de Israel. Israel não ouve mais a voz de Deus, porque o caminho que leva ao Pai é um só. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, esse Jesus que foi rejeitado pelos judeus, ele, enquanto o judeu não se achega a ele não encontra o Pai. Tá? Então, Israel como nação deixou de ver, de ter a relação com o Senhor, deixou o Deus de Israel. Né? Isso tudo ficou como um stand-by. Tá? E a gente vai ver que essa coisa se torna ainda mais grave. Não houve verdadeiramente um arrependimento nacional. Não aconteceu. O que aconteceu foi uma rejeição nacional da liderança de Israel e da maior parte do povo. Tá? Então, quando Jesus voltar, então volta para o cenário, né? Falou do reino, apresentou o reino com milagres, sinais, o reino foi rejeitado. O rei foi rejeitado. Aí ele começou a falar da igreja, as parábolas, mistério do reino dos céus. Ok, agora ele vai falar do quê? Desse refazer do reino. Né? Nós vamos construir o reino agora. Mas isso vai acontecer antes. Isso vai acontecer antes. Né? Conforme disse o profeta Daniel, vai aparecer essa referência de Jesus citando Daniel. Né? E no final, quer dizer, o que a gente vai encontrar, né, no final desse período? Zacarias 12, 9 e 10. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Tá? Eu não li os versículos anteriores, né? Mas é um capítulo inteiro que vem falando, né, da volta, da vinda do Messias e o estabelecimento do reino. Né? Deus colocando as coisas em ordem, falando dos pecados de Israel e de quanto eles se
machucaram com essa história aqui, quanta besteira, né? Quanta coisa ruim eles atraíram para eles mesmos. E aí ele já dá uma dica. Naquele dia, o que vai acontecer? Muitas nações estarão cercando Jerusalém, isso fala em várias outras passagens, no Antigo e no Novo Testamento, tá? Estarão cercando Jerusalém e o Senhor, quando vier, o que ele vai fazer? Ele vai procurar destruir essas nações. Em Apocalipse fala da vinda do Senhor, que ele vai destruir um exército de nações, ou das nações que estariam reunidos ali para dominar e aniquilar com Jerusalém. Tá? E nesse momento Jesus volta e vai destruir esse exército das nações. Tá? Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Gente, só para traçar um paralelo aqui para a gente diferenciar as coisas, tá? Quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, para o encontro com ele nos ares, tá? O que acontece com a igreja? Né? A igreja sobe e Romanos cita, né, que nesse dia estaremos cantando cânticos de alegria, cânticos de vitória. Né? Onde está a morte? O seu aguilhão. A morte foi vencida. Né? E quando é que vai se cantar isso? Quando se tem um arrebatamento com a ressurreição de mortos da igreja, né? A nossa transformação em corpo imortal. Então a morte foi vencida pela vitória. Né? É um dia de celebração, é um dia de adoração. Quando você vê lá em Apocalipse, né? A partir do capítulo 4, 5, você começa a ver o que está acontecendo nos céus. Adoração, um momento de extrema alegria e prazer. Tá? Mas aqui ele está dizendo o seguinte, quando Jesus voltar, não é o arrebatamento, é depois do arrebatamento, quando ele voltar, né, como vai estar o planeta? Haverá um exército de nações procurando destruir Jerusalém e Deus, ou Jesus, vai, que é o Pai e o Filho, vai destruir, né, a nação, o exército das nações. Tá? Mas o povo vai estar lamentando e pranteando, né? Chorarão amargamente por ele, né? Porque eles olharão para mim a quem traspassaram e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito. Veja que coisa impressionante, né? É um momento de tristeza. É um momento de arrependimento, é um momento de amargura, é um momento de dor. Por que de dor? Porque até aquele dia, eles não são convertidos ainda a Jesus. Eles não entenderam que o Messias é o Senhor Jesus. Tá? Então, o que vai acontecer nesse dia? Israel cercado pelas nações, no final da grande tribulação, um exército insuperável, a nação vai ser aniquilada e eles começam a clamar. Né? A Bíblia diz até que é um ato de graça, porque Deus coloca sobre eles o quê? Derramarei o espírito de graça e de súplicas. Então, linkando todas as coisas, Jesus, quando sai de Jerusalém, ele fala, só volto quando eles clamarem, bendito que vem em nome do Senhor. Nesse momento, com Israel cercada, vai ser aniquilada, vai acabar a nossa vida, Jerusalém, né? Vai acabar. Nós vamos deixar de existir nesse planeta. Exatamente nesse momento, vem sobre eles um espírito
né? É derramado sobre eles um espírito de graça e de súplicas. E eles começam a clamar ao Senhor. Eles não sabem quem é, mas eles começam a clamar. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Exatamente em cima desse clamor, é hora de Jesus voltar para Jerusalém, como ele disse que voltaria. Eu só volto e eles só me verão quando clamarem. Bendito que vem em nome do Senhor. O povo clamou e Jesus então volta. Nesse momento é que a nação se arrepende, chora amargamente e se converte. Ah, mas não vai ter um monte de gente se convertendo na grande tribulação? Vai. E a Bíblia diz que eles vão ser perseguidos e mortos. E que vão voltar com Jesus com corpo glorioso, juntamente com a igreja e juntamente com os santos de Israel. Só que a igreja ressuscitou 7 anos antes desse dia. Os demais ressuscitam nesse tempo de voltar para tomar posse do reino, né? E tem esse momento de tomar posse do reino para viver todas as promessas que Deus fez para Abraão, para Davi, né? As promessas ligadas à nação de Israel vão acontecer neste planeta, né? Um descendente de Davi vai ser rei sobre as nações, o seu reinado durará para sempre, né? É Jesus assumindo o reino, né? Israel vai evangelizar todas as nações e as nações virão para Israel para buscar a palavra do Senhor, né? Isso vai acontecer, né, no estabelecimento deste reino, né? Todas as palavras trazem. Israel vai voltar a ocupar toda a sua terra. A sua população vai ser numerosa como as estrelas do céu, como as areias da praia, né? Infinitas palavras, promessas serão cumpridas exatamente nesse período, com o estabelecimento do reino, tá? Mas a conversão da nação é aqui. A conversão da população mundial que estiver viva. Não é objetivo nosso aprofundar demais esse assunto aqui. Temos um curso só para isso, que é bem longo também. Tem muito material, né? Muita coisa para entender, né? Mas as nações que estiverem vivas na vinda de Jesus, né? A palavra diz que na sua vinda, e quem é que vai seguir no reino, nós estamos falando de apenas 1/3 da população mundial que estiver viva no início da grande tribulação. Então, na grande tribulação, 2/3 da população mundial vão morrer no meio de guerras, no meio de calamidades, uma purificação completa do planeta, né? No meio de um governo da besta, né? Fazendo loucuras, perseguindo os cristãos que se converterem nesse período das nações, perseguindo os judeus loucamente, né? E se apresentando como Deus, entrando dentro das igrejas, dizendo: eu sou Deus, eu sou o verdadeiro Deus, né? E vocês devem me adorar. Então, nesse perfil de mundo, né, totalmente corrompido, caído, porque a igreja, nesse momento, está passando 7 anos nos ares com o Senhor, a noiva com o noivo, e a igreja é o quê? Sal da terra e luz do mundo. Então, sem a igreja, o mundo perdeu a luz. Que a igreja era a manifestação da glória de Deus, da multiforme sabedoria de Deus, da plenitude de Deus que está sobre a igreja, né? A igreja é o corpo do Senhor Jesus, ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Não tem mais corpo na terra, não tem mais luz, não tem mais sal para preservar. O pecado vai se aprofundar numa velocidade boçal estúpida.
a violência, a depravação, a frieza, a maldade, né? A corrupção. Isso é uma coisa que vai piorar assim desenfreadamente, né? Nesse período. E em meio a tudo isso, haverá também conversões em massa, uma multidão de todos os povos, línguas e nações, tá? Mas quem se converter nesse período vai ser perseguido, vai ser morto, não consegue comprar, não consegue vender, não consegue, é totalmente controlado, né, pela tecnologia, tá? Então em Apocalipse 1:7 está escrito assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Veja a diferença da profecia de Zacarias, né? Zacarias fala sobre a casa de Davi, né? Tem uma outra passagem que fala que todas as famílias de Israel, né, vão chorar, né, neste dia. E aqui é uma profecia de Zacarias destinada a Israel. Apocalipse é um livro não só destinado a Israel, ele é destinado às nações. Tá? Então ele vai aprofunda o texto. Nesse dia, todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Né? É o Messias. Ele é o verdadeiro Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer dizer, de alguma forma, as pessoas verão o sinal do Senhor vindo dos céus e saberão que ele é que ele é o Jesus, que ele é o Senhor Jesus, e saberão disso e vão chorar e se lamentar por causa disso, né? Só com esta visão, tá? Então vamos lá, avançar um pouquinho aí para a gente entendendo. A gente vai cercando o assunto e indo mais para fundo dentro dele. Mateus 24:1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou Jesus para os discípulos. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. O plano original era reino de Deus. Vamos estabelecer o reino de Deus. O rei do reino foi rejeitado. Surgiu um novo plano. Já existia, mas estava oculto. E aí, nesse momento, Jesus vai e declara: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. O que seria a base fundamental para a gente construir o reino, né, vai ser completamente destruído. Né? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o dia da tua vinda e dos fins dos tempos? Jesus respondeu. Cuidado que ninguém vos engane. Tá? Então, vamos por partes aqui. A gente sabe que no ano 70 depois de Cristo, né, cerca de 40 anos após a profecia ser dada, né, com o general Tito, o Império Romano avançou contra Israel e fez uma barbárie de deixar Putin com inveja. Fez uma barbárie, né, completa. Tem histórias absurdas, né, sobre este tempo, até o nível de que eles pegavam mulheres grávidas, rasgavam suas barrigas, tiravam o feto lá de dentro e matavam o feto em praça pública. Foi um nível de violência que a história relata, há historiadores que narram sobre isso,
né, que talvez tenha sido o pior momento de violência em toda a história da humanidade, né? E isso aconteceu lá, com este povo que ficou sem um propósito de vida, de existência, de nada, porque o propósito era maravilhoso sobre eles, mas eles não se inclinaram para Deus, não se voltaram para o Senhor. Preferiram as tradições, preferiram a mentira, preferiram o coração fechado, o distanciamento de Deus. Bom, a pergunta, então, de Mateus 24, dos discípulos para Jesus, ali no Monte das Oliveiras, qual que é? A pergunta é: quando acontecerão essas coisas? A segunda pergunta é: qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? É importante entender essa terminologia aqui, fins dos tempos, né? A gente já viu nas parábolas que fala muito sobre o final desta era, né? Jesus falando no final desta era, né? Do original deste aion, do grego, né? Que é um período, final desta era, final deste tempo, tá? Às vezes fala o fim do mundo, mas na realidade não é o fim do mundo, não, o mundo vai seguir, mas aqui tem uma mudança radical, né, para o início de uma nova era, que será o milênio de paz, a implantação do reino de Deus, o reino que nunca será destituído, né, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Tá? Então Jesus ele começa a responder a pergunta, né? Lá em cima a gente colocou ali, olha, que ninguém os engane, né? Isso vai acontecer. Agora, Mateus 24, 5, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, a primeira palavra, né? Qual é a pergunta efetiva? Né? Quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda? E Jesus começa a responder, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Então essa é uma marca desses últimos tempos. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Qual vai ser o resultado disso? Enganarão a muitos. Além disso, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Tá? Então Deus está falando, é necessário. Por que que é necessário? Deus sabe por que que é necessário. Tá? É uma demonstração de que o homem sem Deus, ele leva tudo que Deus deu para ele à destruição. Então é necessário que fique muito claro para o homem que é o homem mesmo que se destrói e destrói tudo que Deus deu para ele. Mas ainda não é o fim. Porque eles perguntam do fim dos tempos, né? Então ele está falando das coisas que vão acontecer, né, nesses últimos tempos. Tá? Mateus 24, 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Gente, há uma forte inclinação a se entender que o início das dores não é necessariamente a grande tribulação, mas sim um preparo para ela. Tá? Porque a grande tribulação, quando ela vem, né, a primeira marca da grande tribulação é aquele falso Messias chegando num cavalo branco, né, se apresentando como o Messias.
trazendo uma falsa paz de um falso Deus. Então essa é a primeira marca do início dos 7 anos, da tribulação. Tá? É a besta vindo se manifestar, se apresentar ao mundo com essas características e trazendo paz. Para alguém ser marcado por trazer a paz, é preciso que antes disso haja guerra. Então está tendo guerras, conflitos, nação contra nação, reino contra reino, tá? Mas quando este homem aparece, ele vai e estabelece a paz. E aí começa a tribulação. Tá? O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, ele é muito claro em dizer o seguinte, que o maligno, o iníquo, né, o homem da iniquidade, ele já está presente, mas ele aguarda que seja retirado aquele que o impede, para que então ele possa se manifestar. Tá? Então você começa a fazer um link com uma outra realidade. Quer dizer, faltavam 7 anos para Israel ser restaurado. E aquilo foi suspenso. Da mesma forma que aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Por quê? Porque não confiaram no Senhor, não creram, não se entregaram a Ele, não rolou, né? E no momento lá que manda os espias e volta, e o povo fica ofendendo Moisés e Arão e falando contra Deus e tal, Deus fala, olha, acabou, essa geração não vai entrar. Foi a mesma coisa que aconteceu há 2000 anos e pouco atrás, quando, né, disseram, Jesus chegou e falou, olha, essa geração não vai entrar. Só que naquele evento, a geração seguinte entrou. Tá? Mas nesse evento aqui, ele não diz quando vai voltar. Então, por isso também tem sentido a pergunta deles. Né? Quando que vão acontecer essas coisas? Né? E essa restauração de Israel, como é que vai ser isso? Né? Quando que vai acontecer? Porque Jesus já tinha dito que não ia ficar pedra sobre pedra. E aí? E depois? Né? Quando que vai ser o final de tudo isso? Então Jesus começa a responder. Tá? E esse nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Gente, a Segunda Guerra Mundial já aconteceu. Foi um terror, mudou o mundo. Morreu gente para burro. Hitler promoveu dizimar cerca de, alguns dizem 4, outros dizem que chegou a 6 milhões de judeus durante esse período. Crianças sendo mortas em câmaras de gás. Mulheres. Ninguém foi poupado. Foram tempos horríveis. Mas o que a Bíblia chama de a grande tribulação, também é chamada no Antigo Testamento da angústia de Jacó, se referindo ao mesmo período. Quer dizer, vai ser um período de angústia tremenda para os judeus. Mas esse é o tempo em que Israel será salva. Em meio a muitas lutas e muitas dores, Israel será salva. No meio dessa grande tribulação. Além de um número extraordinariamente grande e incontável de pessoas de povos, línguas, tribos e nações distintas que vão se converter nesse período. Verso 9: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E aí nós temos que ver um pouquinho com quem Deus está falando, porque a igreja se confunde muito. Nós vamos passar por
por esse período aqui. Nós podemos passar por inúmeras perseguições, mas não por esse período, porque por esse período a noiva já foi tirada. Esse é um período que não pertence à narrativa da igreja. Ele pertence, esses 7 anos pertencem à última semana de anos das 70 semanas de Daniel. É uma história de Israel, uma história de restauração de Deus com Israel. Timóteo fala, e o apóstolo em Atos, e o apóstolo Paulo fala, Timóteo não, Tiago, e o apóstolo Paulo fala em... Puxa, agora escapou a memória. Mas o apóstolo Paulo fala em Romanos 9 a 11, tá? Sobre o quê? Olha, quando terminar, né, esse tempo dos gentios, o Senhor vai restaurar de novo a casa destruída de Israel. Em Atos fala quando Paulo fala se completar o número de gentios. Em Atos é citado o quê? Quando se encerrar esse tempo, né, dos gentios, dessa igreja formada por gentios, dessa coisa, o Senhor se voltará novamente para restaurar a casa destruída de Davi. Tá? Então isso está muito claro. Quer dizer, o tempo dos gentios termina no arrebatamento. O tempo dos gentios começa com a rejeição de Israel e termina no arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja abre o espaço para o quê? Para que Deus se volte agora para a nação de Israel, como está lá em Romanos, de 9 a 11, como está lá por essa citação, quando Pedro foi falar do batismo no Espírito Santo, que ele batizou gentios nas águas e tal, e os discípulos ainda estavam meio confusos com isso, né? Embora Jesus tenha dito que eles iam pregar esse evangelho até os confins da terra, né? Eles estavam ainda muito presos em Jerusalém. Pedro teve aquela experiência maravilhosa, estava pregando, meio confuso, o Espírito Santo falou: Pedro, tá bom. Foi lá, se derramou, todo mundo começou a falar em línguas e profetizar, e Pedro olhou aquilo e falou: bom, se Deus não negou o Espírito, eu não posso negar as águas, né? E batizou ele nas águas. E recebeu eles na igreja do Senhor Jesus, né? Então, quando estavam discutindo sobre isso, né, foi levantada essa questão, olha, conforme foi profetizado, né, quando acabar esse tempo dos gentios, vai chegar esse tempo. Na realidade, essa profecia, né, que ele cita, ela não fala do tempo dos gentios. O tempo dos gentios é citado, né, em Atos, né, como uma citação nova, se agregando a uma profecia antiga que falava sobre a restauração da casa de Davi. Tá? Então ele entende no Espírito que o que vai acontecer quando acabar esse tempo com os gentios, tempo da igreja, Deus se volta novamente para Israel. E aí o que vai acontecer com Israel? Os 7 anos que ficaram suspensos, porque Israel rejeitou o Senhor, né? Bom, vamos lá. Eu sei que é muita coisa, mas a gente vai falando, repete, volta, começa a linkar, né? Qual é a marca do início da grande tribulação? É a besta, né? Falando o quê? Paz. Promoveu paz no mundo. Né? E ganha admiração de todos. Ele conseguiu uma coisa maravilhosa. Né? No meio de muita guerra, muita confusão, ele trouxe paz. Né? Essa é a marca do início da grande tribulação. Qual é a marca da manifestação da besta? Porque aí ela começou a se manifestar. A marca da manifestação da besta é que ela seja retirado aquele que o impede, aquele que o detém. Então, quando a igreja que detém o poder das trevas no poder do Espírito Santo, tá, for retirada, né, saiu da terra a luz, saiu da terra o sal. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Saiu o sol, saiu a luz, é o tempo das trevas. Então o diabo começa
através do seu servo, completamente casado com ele, né? É como se fosse o próprio anticristo, né? Ele é o oposto de Jesus, né? Como se fosse o Jesus de Satanás, né? E essa besta começa, um grande líder mundial começa a exercer o seu domínio, né, dentro do planeta, dentro desses 7 anos. Tá? E aí, na sequência, vem uma tribulação, né, tremenda, uma tribulação pesadíssima. Tá? Então vamos lá, na página 94, eu estava no 93, não acabei aqui a 93, estamos na 93, desculpa. Jeremias 30. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Certamente vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Estas são as palavras do Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja, pode um homem dar à luz? Por que vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto? Por que estão pálidos todos os rostos? Como será terrível aquele dia sem comparação! Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Lembra que eu falei? Israel seria salvo num tempo de angústia. Essa angústia de Jacó, ela é profetizada algumas vezes no Antigo Testamento. Tá? O tempo da angústia de Jacó. É profetizada no Antigo Testamento. E esse texto aqui é um dos que fala claramente sobre esse assunto. Né? Naquele dia, declara o Senhor, quebrarei o jugo de sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Desculpa, eu pulei uma parte, né? Como será terrível aquele dia, sem comparação, será tempo de angústia, mas para Jacó, mas ele será salvo. Lembrando, Jacó foi a terceira geração, né? Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó teve depois o nome mudado para Israel, né? Naquele encontro que ele luta com Deus, né? O nome dele foi mudado para Israel. Tá? Então será... Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, ao seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. Tá? Então, isso daqui é uma promessa em que ele está dizendo o seguinte: na ressurreição dos judeus do Antigo Testamento, os salvos do Antigo Testamento, né? O que vai acontecer? Davi vai ser um dos que vai ressuscitar e em Jerusalém ele vai assumir o reino. Tá? Por isso que Jesus é chamado de Rei dos Reis, porque ele chamou a igreja o quê? Reinarão com Cristo. Né? Quando chegar lá após o arrebatamento, a Bíblia diz que nós vamos ganhar as nossas coroas. Tá? Então nós vamos reinar com Cristo, nós vamos exercer autoridade, tá? Sobre as nações. E sobre a nação de Israel, Davi vai reinar, né? Pelos séculos dos séculos, respondendo para o grande Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Né? E assim como nós reinaremos sobre as diversas nações aí nesse sentido. Jacó voltará e ficará em paz e segurança, ninguém o inquietará, pois eu estou com você e o salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu dispersei.
mas a você não destruirei completamente. Eu disciplinarei como você merece. Não o deixarei impune. Assim diz o Senhor, seu ferimento é grave, sua ferida é incurável. Ele está falando dessa angústia de Jacó. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Todos os seus amantes esqueceram-se de você. Eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz um inimigo, dei-lhe um castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Não é à toa que aquele povo daquela geração de Israel rejeitou completamente Jeremias, né? Foi preso. Todo mundo dava festa, convidava os escribas lá, os profetas, né? Jeremias ninguém chamava. Na minha casa não. Esse daí só profetiza coisa ruim, não quero saber dele, né? A igreja também é um pouco assim hoje, né? Quem fala mensagens muito duras, o povo não quer saber. Passa, né, na internet, né? Você vai girando como se no computador ali, no celular, né? Verso 15, porque você grita por causa do seu ferimento, por sua ferida incurável? Fiz essas coisas a você porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Ele repete 2 vezes. Grande iniquidade, numerosos os seus pecados. Mas todos que a devoram serão devorados. Todos os seus adversários irão para o exílio. Aqueles que a saqueiam serão saqueados. Eu despojarei todos que a despojam. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor, mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as ruínas e o palácio no seu devido lugar. É interessante essa frase aqui, quer dizer, o palácio será reconstruído também no seu devido lugar. Ele não está falando aqui do templo, está falando do palácio mesmo. Deles virão ações de graças e o som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei e eles não serão desprezados. Seus filhos serão como nos dias do passado e a sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem. Seu líder será um dentre eles, seu governante verá no meio deles. Eu trarei para perto e ele se aproximará de mim, pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Pergunta o Senhor. Por isso vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vejam a tempestade do Senhor, sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado seus propósitos. Em dias vindouros vocês compreenderão isto. Tá? Então veja, esse é um dos textos que às vezes uma pessoa não muito letrada na Bíblia, ela lê e fica assustada. O Deus do Antigo Testamento era muito violento. Muito destruidor, né? Uma coisa muito pesada, né? Mas o que é preciso a gente entender é que ele está falando sobre o dia da ira de Deus. O dia da justiça de Deus vir sobre o planeta. O dia em que toda a malignidade, toda a maldade, tudo vai ser adequadamente punido e restaurado com aqueles que ficarem. Tá? Então é um tempo de restauração da raça humana, um tempo de restauração do planeta. E este tempo aqui em que essas coisas vão acontecendo, não tem sal nem luz na terra. Tá? Neste tempo, a iniquidade vai estar se desenvolvendo de uma forma absurda. A ação restringidora do Espírito Santo não vai estar liberada.
O Espírito Santo vai estar presente, senão ninguém se converte, né? E vai ter mais conversão na humanidade em 7 anos do que jamais houve antes, em qualquer período de 7 anos, em qualquer avivamento da igreja durante 7 anos. Vai se converter muita, mas muita gente. Esses serão chamados os santos da tribulação, é um outro grupo, né? São os santos da tribulação, serão todos mártires, porque eles vão se converter, se entregar para a morte, né? Mais ou menos como foi naquele início da igreja, na perseguição do Império Romano, no Coliseu, na boca de leões, né? Se convertia era para morrer. E há citações de pessoas que estavam na arquibancada assistindo os leões devorando cristãos, que morriam cantando e orando, e aquela atitude daqueles homens, que não eram poucos, impactava tanto aqueles que estavam na plateia que alguns se convertiam. Eles falavam, esse negócio só pode ser sério. Mas esse povo, eles são doidos. Né? Eles podiam seguir a vida, mano, mas eles creem completamente nesse tal de Jesus Cristo. Né? Então, é um tempo muito pesado. Né? É um tempo muito pesado. Tá? A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado seus propósitos. Vai cumprir. Tudo que Deus planejou vai acontecer. Tá? Mas o planeta terá que ser restaurado. E ele vai ser restaurado em meio a muito fogo, a momentos de muita luta, muita angústia. Tá? No verso 14, Jesus ainda falando sobre esse tempo, né, de Mateus 24, está escrito assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então vamos lá. O evangelho do reino é, o reino de Deus está próximo. Preparem-se. Qual é o evangelho que a igreja prega? A igreja não prega o reino de Deus está próximo. A igreja prega o quê? Jesus morreu pelos nossos pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Então, a mensagem que nós pregamos é a do sacrifício de Jesus. Ele é o Messias, morreu por nós. E por ele nós temos vida. E recebemos o quê? O Espírito Santo. E pela presença do Espírito Santo em nós e sobre nós, nós temos um testemunho poderoso, né, a dar para esse planeta, como sal da terra e luz do mundo. Tá? Essa é a mensagem básica da igreja. Esta é a mensagem do Evangelho. A gente estudou até no início do curso. O que é o Evangelho? O Evangelho é isso aqui. Tá? Agora, o Evangelho do reino é aquilo que João Batista anunciou e Jesus começou pregando. Ele ofereceu o Evangelho do reino. Ele estava oferecendo o reino, até que houve a rejeição clara de Israel. Até que houve aquele pecado, né? Quer dizer, já vinham perseguindo Jesus, blasfemando, trabalhando contra, rejeitaram o testemunho do Pai, rejeitaram o testemunho do Filho, rejeitaram os milagres, rejeitaram tudo. Até que jogaram a blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? Olha, é pelo poder de Beelzebu que ele está fazendo. Né? E aí Jesus falou, olha, todo pecado será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E a partir daí, parábolas sobre o mistério do reino dos céus. Ok, passou esse tempo, passaram-se 2000 anos, ainda vai passar mais um pouco. E aí, a igreja arrebatada. Qual é o evangelho que tem que ser pregado agora? Daqui a 7 anos o rei vai chegar. Daqui a 7 anos ele vai implantar o reino de Deus. Que evangelho nós vamos pregar agora? O evangelho do reino, novamente. Não é que o evangelho do reino exclua que Jesus morreu pelos nossos pecados, não. Pelo contrário, essa é a base. O evangelho não, ele tem que ser ministrado, né?
Mas por que essa conotação para o evangelho do reino? Né? É porque o reino está próximo de ser instaurado nesse planeta, está próximo de ser estabelecido, está próximo de ser implantado, se prepara para esse reino, ele vem. Você está vendo esses reis aí, está vendo a besta, está vendo, né, o falso profeta, está vendo um monte de coisa, mas o rei vem, o rei chegando, se prepara. Então, este evangelho do mundo será pregado a todas as nações. Não é um tema para agora, tá? Mas como a igreja foi arrebatada, algo assim muito forte, muito misterioso, muito diferente sobre os 144 mil judeus. Virgens, homens, jovens, castos. Que a besta vai tentar matar eles durante esse período. Ela não consegue tocar em nenhum deles. Ninguém consegue matar esses homens. Eles estão completamente protegidos. Tá? E o que eles estão fazendo? São cheios do Espírito. E aí começa a se cumprir uma grande palavra de Deus. Que Israel vai evangelizar as nações. Quem é que vai pregar? Não são as nações que vão pregar para Israel. Israel vai pregar para as nações. A palavra será ministrada por esses 144 mil judeus que se espalharão pela terra. E como fruto desse ministério deles, milhões e milhões de pessoas vão se converter. E esses sim não conseguirão escapar da morte. Tá? Isso daí vai ser algo que vai acontecer. Então, essa frase que alguns dizem, não, a igreja tem que pregar, porque enquanto a igreja não pregar a todas as nações, Jesus não volta. E quando a gente pregar a todas as tribos e nações do mundo inteiro, Jesus vai voltar. Não é isso que ele está dizendo. A igreja já era aqui, cara. A igreja não está mais aqui. Ele está falando sobre este evangelho do reino sendo pregado durante a grande tribulação. Tá? Será pregado como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Além dos 144 mil judeus, terão as duas testemunhas. Mas isso é um assunto lá para o Apocalipse. Eu estou botando água na tua boca para quem não fez o curso querer fazer, né, e conhecer mais a palavra e se aprofundar mais e entender melhor essas coisas. Mateus 24, 16 a 20, página 94 do e-book. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Gente, com quem que Jesus está falando? Você mora na Judéia? Algum de vocês mora na Judéia? Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando, porque é um dia de guerra, de fuga, de cerco, né? E aí no verso 20 vem uma frase mais forte. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Com quem que Jesus está falando? A igreja está preocupada em guardar o sábado? No sentido dos judeus? Jesus veio e falou, eu sou o sábado. Está aqui aquele que é mais importante do que o sábado. Sábado não é Senhor sobre mim, eu sou o Senhor do sábado. Entrai no descanso, livro de Hebreus, né? A epístola aos Hebreus. Entrai no descanso, né? Este é o descanso. O que é o significado do sábado? Shabat, né? Que quer dizer descanso. Entra no descanso, entra no sábado, né? Não sejais como aqueles que endureceram o coração, mas entra no descanso do Senhor. Então não é para um dia da semana você ter comunhão com Deus. É para ter comunhão o tempo inteiro. Você entra no sábado. Entra em Jesus. Permanece em Jesus. Né? É outro sentido. Mas aqui mostra que ele está falando com judeus. Tá?
estão na Judéia, os que estiverem no sábado. Ora para que a vossa fuga não aconteça no sábado, porque eles tinham que guardar o sábado e não podia correr, não podia caminhar, não podia fugir. Era um impedimento. Você está grávida, como é que você vai fugir se você está grávida? Não, 6 meses, 9 meses, não tem como. É muito complicado. E aqui entra um outro negócio. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Deus está dizendo o seguinte, olha, é importante que essas coisas ocorram num tempo em que se facilite a fuga de vocês. E ele não diz assim, então eu vou organizar para que seja nesse tempo. Não, ele diz assim, orem para que eu organize nesse tempo, para que eu promova algumas circunstâncias que façam com que elas não ocorram nem no inverno, né, e nem no sábado, para que vocês possam fugir em paz. Por quê? Porque os judeus nesse tempo não estarão nem convertidos. Em outros textos a gente vê que por que se diz que eles vão reconstruir o templo? Porque diz que eles estão voltando a fazer o sacrifício. E quando a besta partir para cima de Israel para valer, o que vai acontecer? Ele vai encerrar os sacrifícios. Ele fala, vamos encerrar os sacrifícios, acabou. Não tem mais sacrifício no templo. E aí ele entra no Santíssimo Lugar e se declara Deus. Né? Então, o que isso nos mostra? Que os judeus não vão estar convertidos a Jesus nesse tempo. Por isso que eles vão continuar fazendo sacrifício. Mas eles estão se voltando para Deus novamente. Né? Eles estão, de alguma forma, sendo fiéis. Eles vão rejeitar a besta. Muita coisa para a cabeça? Tá ligado aí, gente? Dá uma respiradinha, abre os braços, bota a mão na cabeça. A gente já está acabando. Está no finalzinho dessa aula aqui. No verso 21, né? A gente leu até o 20, orem para que a fuga de vocês tal. No verso 21, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Será a maior tribulação de toda a história do planeta, passado, presente, futuro e eternidade. Verso 28, onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Qual o significado disso daqui? Hoje, o que acontece onde há um cadáver? A gente recolhe e enterra, né? Ou, para quem prefere, faz incineração. Nesse tempo vai morrer tanta gente que não vai dar tempo de fazer sepultamento, gente. Vai ser um tempo de muita morte. E Jesus fala, onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres, que não vai dar tempo. E você também, a tribulação é tão forte, tão intensa, que não dá tempo de você enterrar os seus mortos. Você não consegue, você escapou, e aí, vou voltar lá para enterrar, já está morto, rapaz. Agora a gente precisa se safar dessa coisa toda aqui que está acontecendo, né? Ali não dá mais para resolver. Em Mateus 24, 23, se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganar até os eleitos, se possível. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem.
Então Jesus dá um toque. Como será a sua vinda? Não acredita em história. O cara está lá no Maracanã pregando uma mensagem. Ele foi lá para os estados mais famosos da Espanha, está lá, o Messias chegou. Não vá, que não é ele. Em Mateus 29, ele diz, quando será a sua vinda? Tá? Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. O reino é chegado. O rei voltou. Por isso que Jesus chama esse período, esse dia, de final da nossa era, final desta era, que era a era da implantação do reino de Deus. Então começa quando o rei veio, o reino de Deus está próximo, apregou João Batista, né? O rei veio, mas foi rejeitado. E a implantação foi postergada para o futuro. E nesse meio tempo, aconteceu a igreja. O mistério do reino dos céus. Deus falando individualmente. O tempo da maturidade de Israel, que era para ser vivido, cheia do Espírito Santo, com o Espírito Santo sobre ela, o batismo do Espírito, ministrando as nações, pregando as nações, né? Esse tempo não aconteceu ali. A implantação do reino não pôde ser naquele tempo, mas ela vai acontecer. E vai acontecer nesse dia, né? Os poderes celestes serão abalados. Por que essas coisas? Porque tudo aquilo que a gente considera como extraordinariamente estável, poderoso, intocável, as estrelas, o sol, a lua, tudo isso vai ser abalado diante da grandeza da glória da vinda do Senhor. Coisas que a gente acha extraordinárias, como o sol, vai escurecer diante da vinda do Senhor. A luz do sinal do Filho do Filho do Homem é tão poderosa, tão forte, que o sol escurece. A lua fica vermelha como sangue. As estrelas caem e os poderes celestes serão abalados. Por que a terra não será abalada se tudo se mover em cima? Porque a Bíblia diz com toda clareza que Jesus sustenta a humanidade e o planeta e este universo com as suas mãos. De alguma forma, o planeta permanecerá estável diante de todo esse cenário. Vai sacudir como bêbado, como está profetizado, por causa do pecado de seus moradores. Mas na vinda do Senhor, é uma outra história. Ok, já falamos um pouco sobre isso. Como será o mundo na segunda vinda? Né? A gente já falou do cenário, as nações cercando Israel, os exércitos para destruir Israel, o mundo governado pela besta, pecado se desenvolvendo absurdamente, 144 mil judeus pregando no mundo inteiro, multidões e multidões e multidões de pessoas se convertendo, sendo perseguidas pela besta, mortas, a besta encerrando todas as religiões, tudo que se chama Deus, né, e atraindo para ela toda
a adoração, né? Este é o cenário da segunda vinda, né? Mas, Mateus 24, 36, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, né? Por que como nos dias de Noé? Porque Noé estava construindo a arca e avisando. Vai chover e vai destruir esse mundo aqui. Vai chover, e nunca havia chovido na terra. E de repente, a arca se fechou. E ninguém pôde entrar além da família de Noé. 8 pessoas, 4 homens, 4 mulheres, né? Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, completamente desligado, sonolento, macambúzio, né? Não estava nem aí para as coisas, né? Até o dia que Noé entrou na arca. Bom, aqui tem alguns comentários que a gente já fez vários, né? A diferença entre a vinda de Jesus e o arrebatamento. No arrebatamento, quem é que fica no planeta? São os não convertidos, os não salvos. Os salvos saem para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Na vinda de Jesus, né, quem é que fica no planeta? São os salvos. E quem é que é retirado e lançado fora? São os perdidos, né? São aqueles que não são os não salvos, né? Exatamente. Então eles são tirados do planeta e aqueles que ficam no planeta são os que entram no reino de Jesus na terra, né? Com a igreja, com os santos da tribulação, com os santos do Antigo Testamento, né? Os 144 mil judeus e toda aquela população de Israel. E aí Mateus 24, 42, ele dá uma exortação à vigilância, tá? Fala do servo, né? Ele fala assim no 44, assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor demora, então começa a bater nos conservos, comer, beber com os beberrões, né? É aquele crente que se desinteressa pela vida espiritual, fica lá, isso daí é besteira, não sei o que, começa a largar a mão, né? E vai para a lata de lixo. Tá? Então é uma exortação à perseverança que Jesus dá. Olha, fica preparado. Fica ligado, né? Não deixa a sonolência tomar o seu corpo, não deixa a sonolência tomar o seu espírito, né? Fica ligado, porque tem coisa muito grande e boa vindo por aí, tá? Ok, esse foi o terceiro discurso de Jesus. Tem também um quarto discurso, que não é um propósito nosso se aprofundar aqui, tá? Eu só citei um en passant aqui do que seria esse quarto discurso, que quando ele fala assim do espírito da igreja, o trabalho, a sequência, né? Como é que... Então, João 13, 14, por exemplo, né? Pois bem, se eu sendo o Senhor e Mestre de vocês lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz, né? Então, essa postura de humildade de ajudar o outro, né? E qual é o ato? Lavar os pés, ajudar a tirar a contaminação da vida da pessoa. Você só tira a contaminação das vidas das pessoas quando você se ajoelha diante delas. Quando você tem atitude de humildade, você está disposto a servir. Aí funciona, né? Então ele está dizendo, olha, o espírito da igreja ela tem que caminhar nesse sentido. Não é querer ser o bonitão gostosão que no seu aniversário todo mundo te louva, te glorifica, te endeusa, né?
e fora do aniversário também, né? Gente, quando a gente chegar na glória, quem vai ser louvado é o Senhor, né? Nós vamos entrar na adoração do Senhor, né? Ele vai nos honrar, vai nos coroar, vai nos dar um monte de coisa, mas a glória é de Deus e não do homem, tá? Então essa posição de humildade, de serviço, né, para fazer a obra de Deus, né? Ele fala do novo mandamento. Esse é João de 13 a 17, é esse quarto discurso, é uma mensagem para a sequência. Ok, está tudo claro daqui, agora a igreja tem que funcionar dentro desse perfil aqui, né? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, sempre se trazendo como referência, como eu fiz, vocês façam. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Depois, Jesus vem e deixa com toda clareza: olha, quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem me vê, vê o Pai. Então essa ligação absurda, Jesus está dizendo: o Pai não é diferente, o Pai é igual a mim. Eu sou igual ao Pai, né? Tudo que eu fiz aqui é o que o Pai é, tudo que eu sinto é o que o Pai sente. Essa é a mesma coisa, eu sinto o que ele sente, eu falo o que ele me disse para falar. Quais são nossas possibilidades em obras? Né? João 14, 12, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, né? E o Espírito Santo está vindo sobre nós, e Jesus vai estar lá ao lado do Pai como sumo sacerdote, orando, intercedendo por nós o tempo todo. Dormindo ou acordado, você dormindo ou acordado, ele vai estar intercedendo pela tua vida, né? Então, as nossas possibilidades em obras, a gente fica pensando: puxa, o que eu posso fazer? Gente, o que a palavra diz é o quê? Aquele que crê em mim. Ele não disse: olha, vocês apóstolos estão comigo, vocês podem fazer as obras que eu tenho realizado. Não foi isso que ele disse. Ele disse: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Ele está profetizando na minha vida e na tua vida. Crer nele, fazer as mesmas obras. Isso é para a igreja, isso é para mim, isso é para você. Eu posso fazer essas obras, tá? Quais são as nossas possibilidades em orações ou em oração? João 14, 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ele está colocando aqui possibilidades ilimitadas, quase que ilimitadas, de obras, quase que ilimitadas de oração, e resultados de oração, resultados de obras. Existe um cenário aberto diante de nós. Essas foram as palavras, quer dizer, o discurso final de Jesus ali, depois de clarear toda essa história, ele vai e fala: olha, gente, vocês podem fazer as mesmas obras que eu fiz. E eu profetizo que vocês vão fazer. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Ah, ficou uma dúvida, será que está claro? Não está? O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Parece aquela frase, né? Deus é bom o tempo todo. Você entendeu? Eu não sei se eu entendi bem. Bom, então vamos falar de forma diferente. O tempo todo Deus é bom. Aqui é mais ou menos isso, né? Mais ou menos não, é bem isso, né? Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ficou claro? Eu não sei. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. É mesmo significado,
né? Se não entendeu de uma formação da frase, entende de outro. Jesus volta para o Pai, mas nos deixa a sua paz e nos envia o Espírito Santo. Isso daqui é outra marca, tá? Você pode viver em paz. Você pode viver em paz, porque Ele deixou a paz dele sobre nós. Ele não voltou com ela para a casa do Pai. Ele deixou a paz. Olha, eu vou embora, mas a minha paz eu deixo aqui, ó. Toma. O Espírito Santo que o Pai me enviará, o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Relaxa. Ih, vai sair guerra mundial. E agora? E o mundo? Não sei o quê. O que eu vou fazer da minha vida? Então, relaxa. A minha paz eu vos dou. A minha paz eu vos dou. Se aquieta, alma. Você não precisa viver mais em ansiedade. Você não é uma pessoa deste mundo. Você está neste mundo, mas não é deste mundo. Nós não entramos na vibe deste mundo. Nós não pensamos como este mundo. Nós não planejamos como este mundo. Nós não casamos como este mundo. Nós não educamos filhos como este mundo. Nós não trabalhamos como este mundo. Nós não priorizamos da forma que este mundo prioriza. Tudo em nós é diferente. Nós não estabelecemos alvos, metas e planos como este mundo estabelece. Nós temos critérios distintos, princípios totalmente diferentes. A nossa raiz é outra. João 15 fala que permanecer em Jesus é permanecer no amor e na palavra. Então é algo que Jesus passa. Olha, gente, se você se afastar da palavra, você não está mais em mim. Se você não confiar mais na palavra, sabe, perder a paixão pela palavra, achar que a palavra está fora de tempo, não diz mais nada para mim, não tem nada a ver. Se você perder isso daí, você perdeu a mim. Não, mas eu sou um estudioso da palavra, mas não ama ninguém. Você não consegue amar a família, não consegue amar o marido, a esposa, não consegue amar as pessoas que estão à tua volta, você não consegue servir, você não consegue se colocar de baixo como suporte para as pessoas, você não consegue. Você saiu do amor. Permanecer em Jesus é perseverar no amor e na palavra. João 16, Jesus vai para o Pai, mas a presença e a obra do Espírito ficam. Tá? Então o Espírito Santo está aqui, a obra está aqui, as mesmas obras fareis, e ainda maiores as fareis. Né? O Espírito Santo está aqui, dentro de nós, e agindo sobre nós, através de nós. João 17, Jesus ora ao Pai, concluindo seu trabalho com os discípulos, e ora pelo firme futuro e trabalho dos discípulos. Ele já começa a realizar o chamado desses últimos 2000 anos, que é o quê? É o sumo sacerdote, está lá intercedendo por nós diante do Pai. O tempo todo é o nosso advogado. Nosso advogado. Veja, essa palavra não é para incrédulos, não é para evangelização, tá? Alguns desses discursos são para pessoas salvas, para entender os passos e as etapas do ministério de Jesus aqui na Terra. Evangelho do Reino, rejeição, mistério dos reinos dos céus, a igreja, é o plano, né? Estava oculto, Deus já sabia que Israel ia falhar, ia rejeitar o rei ungido, então já tinha um plano,
estabelecimento da igreja, vai acabar o tempo dos gentios, eles sobem com uma noiva, vai passar os 7 anos com o noivo nos ares, e enquanto isso estiver acontecendo, o planeta Terra entra naquilo que lhe está preparado, né, para viver esse tempo de grande tribulação como nunca jamais houve antes. E Jesus fala então o terceiro discurso sobre esse tempo, sobre esses 7 anos. Porque esta era a pergunta dos discípulos em Mateus 24, 1, né? Como será o fim deste período? Como será? Quando que essas coisas vão acontecer? Né? E ele vai e fala de Mateus 24, grande tribulação. Passa características várias da grande tribulação. E depois disso, em João, de 13 a 17, falando de características básicas e fundamentais para a mentalidade da igreja, né? Mentalidade desse povo que ia seguir aqui nesse período. Ele dá essa orientação, olha, funciona assim, quem quer ser o maior que sirva, né? Lave os pés uns dos outros, eu mostrei o exemplo, amai-vos uns aos outros como eu os amei, né? Eu mostrei o exemplo, permanecer em mim é permanecer na minha palavra e permanecer no meu amor, isso é permanecer em mim, né? Princípios fundamentais de espírito, né, para viver o reino de Deus nesse período. Tá? Pai, oro por cada um desses teus filhos e filhas, Senhor, que estejam guardados no Senhor, Pai, que essa palavra produza frutos, que ela germine, que ela traga mais visão do teu reino, da tua obra, de tudo aquilo que está acontecendo, que a gente saiba se situar melhor aonde eu estou. Qual é a minha função nesse momento? Qual é a função da igreja? O que estamos fazendo aqui? Qual deve ser o meu espírito para viver a obra de Deus, viver esse tempo da igreja? Estou usando os recursos do Espírito Santo na minha vida? Eu estou vivendo ansioso ou consigo viver a paz que Jesus deixou para mim? Se Ele me deu esse presente e eu estou vivendo em ansiedade, por que eu não vou no banco e pego esse dinheiro que está na minha conta? Estou passando necessidade e eu tenho 1 milhão dentro do banco. Senhor, que em nome de Jesus haja um despertamento para viver a paz, para viver o serviço, para viver o conhecimento da Tua palavra, do Senhor, Pai. E para que essas coisas nos conduzam firmemente ao Teu amor, Senhor, a amarmos uns aos outros, a estarmos realmente expostos à Tua vontade, ao agir do Teu Espírito, ao Teu mover, Senhor, para que sejamos usados, sejamos dinâmicos, ativos, Senhor, no Teu reino, na Tua obra, Pai. Eu peço por cada vida aqui que seja derramada sabedoria de palavras para ministrar na vida de pessoas, unção, Pai, seja de ensino, seja de profecia, que a graça de falar, de ministrar venha sobre cada um dos teus filhos e filhas, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, e que até o final desse curso possamos ter ainda dias tremendamente fortes, poderosos, transformadores, fortalecedores da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito. É o que eu te peço por cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.